Olá, boa tarde, sétimos anos. Aqui é a professora Joelma de Geografia e hoje nós vamos ter a videoaula sobre população. Eu me sinto mais confortável não aparecendo na imagem, não estou muito acostumada a ser uma youtuber, né? Mas eu acho que eu mostrando as imagens e explicando e vocês me ouvindo é como se eu estivesse em sala de aula. Então, a gente vai ver população brasileira. Aí nós temos um gráfico, vou voltar aqui que eu passei demais, a evolução da população segundo os censos demográficos e uma projeção do Brasil de 1950 a 2100. Por que projeção? Porque são dados estatísticos, não dá para você falar com 100% de segurança que será assim. É uma evolução com dados que são, primeiro, a gente tem um censo, a cada 10 anos a gente tem um censo. O que é esse censo? Na verdade, é uma pesquisa onde se vai nos domicílios, faz um questionário com algumas perguntas para a gente avaliar não só o número de habitantes de um país, mas como seu perfil social, seu perfil econômico, quem é o chefe da família, quantas pessoas moram naquela residência, qual é a pessoa que é o chefe da família, se é um homem, se é uma mulher. E o nosso último censo foi em 2010. Será, após a pandemia, um novo censo agora em 2020. Por que 10 anos? Porque durante 10 anos a gente consegue mapear essa população. Por exemplo, no censo de 2010, foi em um domicílio e havia uma criança recém-nascida. Quando esse recenseador voltar, obviamente pode não ser a mesma pessoa, porque são pessoas contratadas para essa época, somente para esse período, a gente já vai ter uma criança de 10 anos. Essa criança de 10 anos, ela já está no nível educacional de Fundamental 2. Então, a gente consegue mapear, através do censo, as necessidades da população naquele momento. Se a população é mais jovem, se a população ela está numa faixa de maturidade ou ela está atendendo para uma faixa de pessoas idosas, né? O Brasil, ele no princípio dos anos 80, 90, a gente ainda tinha uma prevalência de uma população de mais formada assim, por crianças. A partir dos anos 2000, a gente começou a ter uma evolução para famílias de tamanho menor, né? Porque a mulher ela saiu para o mercado de trabalho e ela passou a ter um controle de natalidade melhor. Então, o que aconteceu? Começou a diminuir o número de filhos por família, porque as mulheres saíram para o mercado de trabalho, elas não tinham com quem deixar essas crianças, e isso começou a transparecer nos censos, o último censo que foi em 2010. A gente tem aí uma população formada por como famílias de 2 filhos no máximo e caminhando para população e famílias de filhos únicos, que a gente vai chamar isso aí de transição demográfica, a gente vai ver isso mais à frente. Aí por esse gráfico aí a gente tem, em primeiro lugar, ainda continua sendo o país mais populoso do mundo, a China, né? Depois nós temos a Índia, nós temos os Estados Unidos, que é o quarto, tá? Hoje ele está em quarto lugar. A gente tem aí no terceiro lugar o Paquistão, passou à frente. Paquistão e Indonésia. E o Brasil, ele continua no quinto lugar, como a maior população mundial. No último censo, a gente tinha aproximadamente 190 milhões. Para 2020, a gente tem uma projeção aí de 210 milhões de habitantes. Então, a gente tem aí evolução da população total, né, nos censos. E a gente vai passar para um outro gráfico, que é a diminuição da taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? É o número de filhos
que uma mulher pode ter durante o seu período fértil, que a gente vai mapear dos 15 aos 49 anos. Quantos filhos essa mulher poderá ter? Quantos filhos ela teve efetivamente? Então, é uma taxa que mede aí. Nos anos 80, a média de fecundidade de filhos por família eram de 6. Hoje nós temos aí a média de 2 crianças ou 2 filhos por família, com tendência à família com filhos únicos. Isso porque a mulher ela entrou no mercado de trabalho, ela não tinha com quem deixar essas crianças. Então, é uma série de fatores que fez com que a mulher ela optasse em ter menos filhos do que na época que ela ficava só em casa, que ela só era a dona de casa. Hoje a mulher ela se desdobra em trabalho, filhos, ela tem essa responsabilidade maior, então ela faz um planejamento, até porque os métodos anticoncepcionais ou contraceptivos estão disponíveis nos postos de saúde, nos médicos, tá aí fácil. Se você quer ter filho, você tem. Se você não quer, você não tem. Aumento da expectativa de vida. O que é a expectativa de vida? É o número de anos que uma pessoa vive, a média de anos. Nós, no Brasil, hoje, estamos em torno de 70 a 75 anos. Vamos na média, 72, 73. O país cuja expectativa de vida é mais alta que nós temos é o Japão. Então, as pessoas vivem no Japão em média de 83 anos. Pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária? É um gráfico que mostra o número de habitantes do sexo masculino e do sexo feminino. A base da pirâmide normalmente é a população mais jovem, são as crianças. Conforme vai subindo e chegando no topo, a gente chega nos idosos. Essa pirâmide do Brasil é uma pirâmide dos anos 2000. Então, a gente já tem um estreitamento da base, né, que é o número de crianças. A gente já vai percebendo que a população, ela está ficando menor em número de crianças e aumentando na faixa de 30 a 40 anos. Isso se deve por quê? Diminuiu o número de filhos. Esses filhos cresceram, envelheceram e fazem parte aí da que a gente chama da faixa adulta. Então, a base estreita, o meio fica mais largo e em cima ela vai também aumentando um pouco, porque quando se aumenta a expectativa de vida, se aumenta o número de idosos, né? As pessoas chegam, ela tem uma expectativa de vida maior, ela tem Então, continuando, eu tive que dar uma parada aqui por causa de barulho, para não interferir na nossa videoaula. Então, as pirâmides etárias, elas são gráficos que deixam bem determinado como que vai a evolução de uma população em determinado país. Essa pirâmide etária era uma projeção de como será a evolução da população aqui no Brasil. Então, o que a gente tende a ver, observar nesse gráfico? A base continua estreita e ela vai alargando o meio e principalmente o número de idosos. A expectativa de vida aumentou, as condições sanitárias também, as pessoas têm mais acesso a medicamento, né, vacinas, tudo isso faz com que as pessoas consigam atingir uma idade mais avançada. Elas deixam de morrer cedo e elas começam a envelhecer e a demorar a falecer. Então, a gente vai observar que em 2050 a gente já fez essa transição demográfica e a gente está caminhando como as pirâmides etárias da Europa, dos países desenvolvidos, Estados Unidos, que a base é estreita e o topo é mais largo. Participação relativa da população nos grandes grupos etários da população de 1980 a 2050 aqui no Brasil. Então, a gente vai vendo que as pessoas na faixa
de 15 a 64 anos, ela decai, e as pessoas da faixa de mais de 65 anos, elas começam a aumentar, que é o que eu falei, a gente chega na transição demográfica, que é a evolução e o aprimoramento da saúde, das vacinas, da qualidade de vida, da expectativa de vida das pessoas. As pessoas vivem mais. Mudanças na estrutura etária, a gente está sempre falando de etária relacionado à idade, né? Então, a população de 0 a 14 tendem a cair e a população com mais de 60 anos a aumentar. A transição demográfica e os impactos na previdência social. Quando a gente fala, quando a gente faz o censo e a gente chega à conclusão que a pirâmide etária ela é mais larga, ela tem mais crianças do que pessoas idosas, qual é o que vai acontecer nesse sentido? O que vai ser feito? As políticas públicas vão ser voltadas para atender essa categoria de faixas de idade, crianças. Então, vai ter mais investimento na educação, porque vai precisar de mais escolas para atender essa faixa etária mais jovem. Quando a gente vai caminhando, que a gente vai observando a faixa etária que vai subindo, a gente vai observando que a população vai envelhecendo. E aí o que acontece? O sistema previdenciário de saúde ele tem que ser aprimorado. Porque quando a pessoa se aposenta, ela passa a receber uma aposentadoria, o que é mais do que justo, porque a pessoa trabalhou durante 30, 35 anos, recolhendo impostos, recolhendo a previdência, para quando ela se aposentar, ela ter uma renda. Hoje a gente sabe que essa renda não vale muito, porque o poder aquisitivo cai bastante quando a pessoa se aposenta. Algumas pessoas até continuam a trabalhar porque não dão conta de pagar suas contas com a aposentadoria. Então, o que acontece? Maior número de aposentados, menos arrecadação de pessoas. Por quê? O sistema previdenciário é custeado para aqueles que estão na ativa, que estão recolhendo a previdência. Então, quando aumenta o número de aposentados, o que acontece? Acaba sobrecarregando a previdência dos países. Então, quanto maior a expectativa de vida, mais aposentados a gente vai ter na nossa população. Expectativa dos brasileiros, como eu falei, em torno de 73 anos. A gente tem aí, né? Ai, meu Deus, é muito. Porque as pessoas que vivem na rua sem condições, elas não chegam a tanto. Mas há pessoas que até pela constituição do corpo, da imunidade dela, vivem muito tempo. E isso é uma crítica, né? Do abandono das pessoas idosas no nosso país. Regime demográfico primitivo. Os valores elevados e próximos da natalidade e da mortalidade conduzem à manutenção de um crescimento natural reduzido. Fase 2. A manutenção de uma forte fecundidade e a redução da mortalidade conduzem a taxas de crescimento elevado e crescente. Fase 2. A redução da fecundidade associada à estabilidade da mortalidade conduzem à redução das taxas de crescimento. E o regime demográfico moderno. Os valores baixos e próximos da natalidade e da mortalidade conduzem à estagnação das taxas de crescimento. Nós estamos na fase 2. Os países da Europa já estão no regime democrático moderno. Nós ainda temos uma grande fatia de população jovem, nós ainda temos taxa de natalidade, ainda temos para repor essa defasagem das pessoas que morrem. Na Europa a gente já vê um outro aspecto, uma população mais idosa, a mulher que não quer mais ter filhos, então as taxas de natalidade estão negativas. Se eu tenho 1.000 mortes e 500 nascimentos, eu já vou ficar com uma defasagem de 500. No começo, talvez essa defasagem não apareça tanto, mas com o caminhar da história a gente vai ver por que aconteceu essa evolução de matar muitas pessoas de faixa etária
idosa como na Itália, porque a população da Europa é uma população mais antiga, mais velha, é formada por pessoas de mais idade, porque eles já passaram dessa fase 1, fase 2, eles já estão na fase de regime demográfico moderno. Então, por isso que a gente viu nos noticiários que o vírus atingiu muitas pessoas idosas. E aqui no Brasil a gente vê que está atingindo gente de idade e pessoas com menos idade. A transição demográfica brasileira, ela vai começar a partir agora, de 2020 mesmo. Nós vamos partir para taxas de natalidades cada vez mais baixas, principalmente em cidades grandes, onde a mulher ela está inserida no mercado de trabalho e ela tem pouca disponibilidade de tempo. Né? Então, a partir de 2040, a gente vai chegar mais ou menos na pirâmide etária que nós temos na Europa. População em transformação. Nós temos uma população urbana desde o começo do êxodo rural. Hoje nós temos nosso país é 90% urbano. Lógico que nós vamos ter áreas rurais, mas a predominância da população ela se encontra nas cidades. Isso começou lá com o êxodo rural. As pessoas foram substituídas por maquinário que desempenham muito mais a função do que uma pessoa. Uma máquina que substitui a mão de obra de 20, 30 pessoas, como as colhedeiras, os tratores que foram introduzidos na agricultura, nas fazendas. Então, essa mão de obra que foi perdida lá por essas máquinas vieram para a cidade. Hoje nós temos no campo uma agricultura extremamente mecanizada. Então, a maior parte da população mundial mora nas cidades. Óbvio que a gente vai ter países na África que a população é mais rural. A gente também tem que observar o nível de desenvolvimento desses países, né? Quanto mais desenvolvido, mais industrializado, mais a população é urbana. Quais fatores fizeram a fecundidade despencar? Éramos 6, seremos 3. A fecundidade da brasileira despencou em total de filhos por mulher. Em 1960, a brasileira tinha em média 6 filhos. Nos anos 80, passou para 4. Nos anos 2000, para 2. Agora, em 2020, a média de 1,5 ou 1 filho, porque a gente não tem metade no ser humano. Quais fatores fizeram a fecundidade despencar? O primeiro, industrialização e a urbanização. Elevado custo de vida para manter essa criança, a educação, saúde, alimentação, tudo isso gera um custo muito elevado. Quanto mais filho, maior o custo. Inserção da mulher no mercado de trabalho. A mulher foi obrigada nos anos 80 a ingressar no mercado de trabalho para apoiar a despesa, porque o marido muitas vezes ficou desempregado, porque houve também a mecanização nas grandes indústrias e as pessoas perderam o emprego, e a mulher ela não teve outra alternativa senão ir ajudar a manutenção da família. Os métodos anticoncepcionais deram a liberdade à mulher dela escolher a quantidade de filhos que ela poderia ter ou se não quisesse ter filhos. Brasileiros se casam mais tarde. Lá nos anos 90, era uma média de 27 para o homem e 24 para a mulher. Em 2004, uma média de 28 para o homem e 25 para a mulher. Hoje, 29 para o homem e 26 para as mulheres. E há casos de pessoas que não querem casar. Eles ficam ad eterno na casa dos pais. Esses exercícios a gente não vai fazer, tá? Nesse momento, eu vou postar posteriormente os exercícios, mas eu vou comentar aqui. A propagação de informações sobre a concepção e sexualidade está influenciando na redução das taxas de fecundidade no país? Sim, como eu falei, quando a mulher saiu para o mercado de trabalho, ela foi obrigada a fazer o planejamento. Quantos filhos?
O acesso à creche às vezes dificulta, não ter alguém da família que fique com os filhos. Tudo isso pesou para que a mulher optasse em ter menos filhos ou não ter filhos. Aumento da licença maternidade, garantia de emprego da mãe no período pós-parto e estímulos financeiros, tá? A mulher, ela tem a licença maternidade assegurada, né? Ela não pode ser demitida no período que ela estiver na licença maternidade. E alguns países, principalmente da Europa, eles estimulam a mulher a ficar até 2 anos de licença maternidade. E mesmo com todo esse incentivo, ganhando o salário, as mulheres optam por não ter filhos, até porque elas ficariam afastadas do mercado de trabalho durante 2 anos. E quando voltasse, seria muito difícil ela se adaptar. Ela já teria sido substituída, porque hoje em dia a competição no mundo empresarial é muito grande. Estrutura da população do Brasil. Nós temos aí as pirâmides para a gente fazer uma comparação. Dos anos 80, a gente vai observar que a base é mais larga. A dos anos 2000, a gente vai ver que ela dá uma estreitada e aumenta do meio para cima. E a dos anos 2020, ela já é mais estreita ainda embaixo, mais larga no meio, tendendo a crescer na parte dos idosos. Nós temos aí mulheres e homens, a faixa etária. As mulheres, elas vivem mais que os homens, até porque as mulheres, elas costumam cuidar da saúde melhor do que a parte masculina. PEA é população economicamente ativa. É aquela pessoa que está trabalhando, que é empregado, trabalha por conta própria. São pessoas que estão dentro da faixa das pessoas ativas economicamente. A população desocupada, a gente tem os desempregados, porém dispostos a trabalhar. A população economicamente inativa, que são os desocupados, e a distribuição da PEA por setor, população economicamente ativa. A de serviços, que a gente vai entrar aí, bancos, comércio, escolas, saúde, ela tem 24,80% da mão de obra. Administração pública são aquelas pessoas que trabalham para o governo ou para as prefeituras. A agropecuária, extrativismo vegetal e caça e pesca são atividades primárias. Então, a gente tem 3,7%. Extrativa mineral também 0,52%. A indústria, ela teve um papel maior nos anos 80, né? Hoje a gente já tem aí a substituição da mão de obra por máquinas. Serviços industriais e de utilidade pública, construção civil e o comércio. O comércio e o serviço, serviços essenciais, eles ocupam a maior fatia de empregabilidade. Ocupação da mão de obra, serviços, indústria, agricultura e informática. PEA por gênero. Gênero é masculino ou feminino. Então, a gente vê aí que nós temos aí mais homens como eu disse, na parte ativa do que as demais. Desculpe aí que eu me emperrei aqui, mas é complicado a gente falar assim e gravar ao mesmo tempo. Então, nós vemos aí o número de homens mais empregados a nível de carteira, de formalidade, do que as mulheres. Aqui nós temos homens, mulheres, a gente vai vendo. Desemprego estrutural, falta de emprego devido às mudanças na estrutura produtiva, homem pela máquina, foi o que eu falei. E o desemprego conjuntural, que é como nós estamos tendo agora na pandemia, crise política ou econômica, em decorrência aí da nossa pandemia. Na África, nós temos aí, homens, mulheres e idosos.
você pode ver a diferença da pirâmide etária do continente africano para o continente europeu. A população na África é formada mais por crianças. A expectativa de vida é muito baixa, até mesmo por causa dos recursos de saúde, recursos econômicos, que é bem precário nesse continente. Pirâmide da etária do Japão, que é onde nós vemos a maior expectativa de vida. Então a gente vai ver o topo da pirâmide muito mais larga do que os demais países, né? Pirâmide A, pirâmide B e pirâmide C. A pirâmide A são de países subdesenvolvidos, países do continente africano, países da América Latina. A pirâmide B, ela é países em transição, como o Brasil. E a C da Europa, tá? Exercícios a gente vai pular, que faz parte aqui das aulas presenciais, que vocês teriam que anotar. Eu espero que eu tenha conseguido passar aí mais ou menos o que vocês necessitem para fazer os exercícios e entender. A população no Brasil, nós estamos na segunda transição. Então, como eu expliquei para você, a taxa de natalidade ela não está tão baixa como da Europa, mas a taxa de mortalidade também não está alta. Então, acaba equilibrando. Já na Europa, o que nós temos? Menos nascimentos e mais pessoas com expectativa de vida maior. Então, vive-se mais. Na próxima aula eu vou continuar esse conteúdo, só que eu vou focar mais na população mundial para vocês terem uma ideia de população absoluta, população relativa. A população absoluta, que é o total da população, isso a gente vai ver na próxima videoaula, tá? Por enquanto é isso, e prestem atenção e façam os exercícios, tá? Que estão lá no nosso portal. Obrigada.